que ele pregou a palavra, né? Ele aproveitou todas as oportunidades. Ele aproveitou todas as oportunidades. Embora ele sabendo, né, da gravidade, né, da situação que ele iria enfrentar, né, que ele enfrentaria, mas assim mesmo ele foi, né? Ele foi avante, ele foi em frente e ele falava com todas as pessoas. Ele aproveitava a oportunidade, né? Ele aproveitava a oportunidade. Por isso no versículo 2 ele fala, prega a palavra. Olha o versículo 2. Prega a palavra. A minha Bíblia aqui fala insiste. A tua fala insta. A minha fala insiste. Não insiste. Olha como fala aqui. Prega a palavra, insiste. Quer seja no tempo oportuno ou não. Né? Prega a palavra. Insiste. Às vezes nós pregamos a palavra, né? Falamos uma vez com a pessoa e às vezes não somos muito bem recebidos, né? Já desanimamos. Deixamos para lá. Mas Paulo ele está nos exortando para insistir. Insista. Quer seja oportuno ou não. Quer você tenha oportunidade, ou você não tem oportunidade. Você tem que fazer a oportunidade. Procurar a oportunidade. Né? Procurar a oportunidade. A minha tradução aqui fala, quer seja no tempo oportuno ou não. Né? Corrige, repreende, exorta e toda a longanimidade e doutrina. Né? Exorta em toda a longanimidade e doutrina. Então você tem que exortar, né? Com todo amor, né? Com todo amor por aquela pessoa que você está tentando falar de Cristo com ela. Né? Prega a palavra, exorta em toda a longanimidade e doutrina. Alguém tem algum pensamento aí? Quer compartilhar? Tem oportunidade. Eu achei interessante o final aqui do versículo, né? Exorta com toda longanimidade e doutrina. Acho que, de fato, se a gente formos olhar para o Senhor, né? O Senhor Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, daí pensemos nas nossas vidas, a nossa história de vida, no caso, né? Talvez no dia da nossa conversão. Quanto tempo será que o Senhor não esperou, né, para que nós chegássemos a Ele? Quantas vezes, talvez alguns mais cedo, mais rápido, né? Talvez alguns em algumas reuniões, em algumas exposições da palavra, vieram a crer, vieram a se converter, né? E quantos precisou de anos e anos sendo anunciado, né? Participando de reuniões, sendo visitado, né? Sendo entregue no folhetinho. Nisso a gente vê a importância, como Deus é longânimo, né? E como Paulo usa o exemplo do Deus Supremo, que por muito tempo ele chama o pecador, né? Por muito tempo ele anuncia, ele dá a oportunidade. E o Senhor não desiste. O homem é que desiste do Senhor, mas o Senhor não desiste, né? A longanimidade dele é tremenda, ela dura. Não vou dizer que é eterna, porque um dia ela vai cessar, né? A longanimidade do Senhor. O tempo, como a palavra de Deus diz, acredito que é em Isaías, né? Que diz que eis o tempo oportuno, eis o dia oportuno, né? Eis o tempo sobre o modo oportuno, eis o dia da salvação, o dia de hoje, né? O hoje. Ninguém pode pensar no amanhã como o dia da salvação, porque ninguém sabe o quanto vai viver, né?
Mas isso me chama muita atenção. A longanimidade do Senhor, né? E Paulo aqui ensina Timóteo a ser longânimo, né? Não é fácil muitas vezes você expor a palavra a uma pessoa, pregar o evangelho a ela, muitas vezes ela não vai aceitar, né? De primeiro. Devido à sua concepção de vida, devido aos seus pensamentos, devido talvez ter ouvido coisas totalmente errôneas contra a palavra de Deus que ficam na cabeça da pessoa, então ela acha que aquele talvez seja a maneira certa, né, de se chegar a Deus, por meio de suas próprias obras, por meio, né, de coisas que nós conhecemos. Mas Paulo insiste, insta, quer seja oportuno, quer não, né, seja longânimo com toda a doutrina, né, com a doutrina, como ele diz. E doutrina, como nós já conhecemos, é ensinamento, né? Os ensinos de perfeitação da doutrina, né? O ensino da palavra, não melhor do que outro, mas o ensino da palavra, né? Não puxando para si mesmo, ou como ele mesmo diz aqui embaixo, que os homens cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, né? Mas pregando a palavra de Deus somente, pura e somente, né? E assim, com longanimidade, o Senhor há de fazer com que essas pessoas que ouvem um dia se convertam, né? Ou se por elas mesmas elas rejeitarem, então a palavra de Deus foi pregada, né? Que a palavra de Deus foi pregada, então o julgamento já foi dado, né? Como o Senhor Jesus Cristo mesmo anunciou, né? O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, os homens rejeitaram a luz, preferiram as trevas ao invés da luz, né? É o fato. Só isso, né? É muito interessante, né? Essa longanimidade, então, de repente, é a existência, né? A existência que a gente deve ter, né? Com as pessoas também que estão nos ouvindo, né? Que estão nos ouvindo. De repente, pode, nesses fatos, nessas visitas, né? E podemos dizer assim, pode acontecer coisas que nós desanimamos, né? A gente vem desanimar. E acabamos deixando de lado, né, aquela pessoa, né? Acabamos deixando de lado. Eu confesso que na nossa visita aqui com o Fernando, né? Chegando lá e tinha outras pessoas visitando ele também, né, de outros grupos. E aquilo lá me desanimou, não é? Não sei se, de repente, eu estou citando o que aconteceu. De repente não deveria ter acontecido, né? Não deveria ter acontecido. Desanimar por causa disso aí, né? Pode outros fatos, né? Pode acontecer, né? Que às vezes a gente acaba desanimando, né? De insistir, né? Na mensagem com uma certa pessoa, com um certo indivíduo, né? Para poder ele se converter ao Senhor, que é o nosso objetivo, né? Que deve ser o objetivo do Evangelho, né? A conversão das pessoas. Mais algum outro pensamento? O versículo 3 ele fala que haverá tempo em que não suportarão doutrina sadia, né? Mas como que, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo os seus próprios desejos, né? Interessante, quando vai acontecer então esses momentos, né? Quando as pessoas não vão suportar a doutrina sadia, né? Interessante, doutrina sadia. No início já falamos, né, vários, né, de grupos, né, muitos em nossos dias, né, em nosso redor, que estão propagando, né, levando a mensagem. Alguns até, se você não prestar atenção, eles acabam te ganhando, né? Às vezes eles acabam te ganhando. São grupos até, de repente, até bastante contrário à palavra, né? Bastante contrário à palavra. Então, se você não prestar muita atenção, como eu estava no início, eu estava
citei, né, eu estava conversando sobre os móveis, né, com o William, e dias atrás eu estava andando aqui na rua Castanheira e dois deles me pararam, né, pediram licença, se podia falar de Cristo comigo, né? Então, veja bem, eles não têm nada a ver com Cristo, né? Para eles, então, Cristo não existe, né? Eles têm outros, tem o profeta, né, deles, que eles seguem, né, a isca, então, mas eles chegam com essa tática, né? Posso falar de Cristo, aí você fica, né, e vai, e é perigoso, né? É perigoso, então, se você não está bastante preparado, de repente você acaba caindo, né? Acaba sendo levado pelas ideias deles, né? Pelas ideias deles. Então temos que estar bastante preparados, né? Atentos para esse fato. Algum outro pensamento que temos, que alguém tem, pode citar? Já está quietinho atrás, pode falar alguma coisa. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Você não está ouvindo direito. Está muito longe. Eu ia falar que teve para diante. O ser humano, né, é muito propenso a desviar da verdade. Isso a gente vê desde o início da igreja. Em Atos capítulo 2, quando a igreja nasceu, nós vemos que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Deus. Os apóstolos não dizer de Deus, né? Mas logo no passar dos anos, a gente vai vendo através da história, a igreja desviando da verdade, né? Sempre foi assim com o povo de Israel também. A igreja primitiva, né, chegou ao ponto, né? Chegou ao ponto de desviar da verdade, né? E teve que incorrer na divisão, né? Na reforma, os reformadores que não concordaram, ele estava totalmente desviado da verdade. Passados alguns séculos, eles saíram fora. E hoje nós temos o que é, né? O que era a igreja no princípio e o catolicismo, né? E nós também viemos deles, né? Nós também somos a igreja primitiva, só que nós ficamos como os reformadores, né? Mas mesmo assim, os reformadores reformaram, mas eles também alimentavam alguns erros, né? Eles não eram perfeitos também, e até hoje. Então, hoje, por exemplo, nós vemos, de vez em quando, nós procuramos seguir a verdade. O que a gente estava falando, a gente não é perfeito, nós também temos erros, né? Como a gente estava comentando isso, né, Daniel? Mas nós procuramos andar de acordo com a palavra de Deus. Só que de vez em quando a gente vê alguém falando, não, eu vou naquela igreja porque lá faz milagre, né? Ou então eu vou naquela igreja porque lá é ativada, lá tem o Espírito Santo, nós aqui somos frios, e de vez em quando pessoas também vêm querendo, como lobos vorazes, levar as pessoas dizendo, na sua igreja não tem o Espírito Santo, né? A sua igreja não faz milagres, tal. E acaba ganhando muitos. Pessoas despreparadas, é verdade, né? Pessoas despreparadas. Quantas pessoas a gente vê? Não dos nossos é difícil, né? Até porque nós somos poucos, mas sempre eu vejo, eu ouço pessoas dizendo, eu era da Assembleia de Deus, eu fui lá para a igreja do tal apóstolo lá faz milagre, lá faz cura mesmo, tal. Então a gente vê muito disso, né? Então as pessoas ficam como que sentindo coceiras nos ouvidos. É por isso que ele alerta pela palavra de Deus, né? Na vida é ser sóbrios, devemos ser vigilantes e devemos ser zelosos para com a sã doutrina, né? E ensinar a sã doutrina às pessoas. Eu estou lembrando de. Nós tivemos aqui um bom tempo já, tivemos um japonês aqui numa noite, numa quinta-feira, e ele não voltou mais, né? Mas eu consegui achar ele. Aí visitei ele e falou, não, eu estou indo lá no Bandeirante porque lá ele reza com a mão na cabeça da gente, né? Quer dizer, ele está indo lá no Bandeirante porque lá eles rezam com a mão na cabeça da gente. Veja bem o que ele preferiu, né? O que ele preferiu lá, eles colocam a mão na cabeça, né? E ora, ele falou bem assim, né? Lá eles rezam com a mão na cabeça da gente. Então,
E daí, o que vai fazer com uma pessoa dessa? Então ele está crendo em outra coisa, ele está procurando outra coisa, né? Está procurando esses milagres, né? Essas coisas assim, né? Então ele não está procurando a verdadeira salvação, né? A palavra do Senhor. Porque eu acho que muitas vezes, né, nós como pessoas que já conhecemos essa doutrina, nós